Bom dia mais uma vez, graça e paz, que o Senhor nosso Deus abençoe vocês ricamente, que o nosso propósito aqui continue sendo o mesmo, de buscar a chuva serôdia, a promessa que o Senhor nos fez, como eu falei agora há pouco, a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo será derramado sobre a sua igreja, e o único propósito, queridos, da chuva serôdia é terminar a pregação do Evangelho. Se você está pensando que vai receber a chuva serôdia para sair por aí fazendo milagres, isso vai acontecer, mas o principal propósito da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, é para terminar a pregação do Evangelho. Começou assim, através do batismo do Espírito Santo, ali, o Pentecostes, e vai terminar da mesma forma. A pregação do Evangelho, para a conclusão, é necessário que o Espírito Santo seja derramado. Isso é uma promessa, irmãos, promessa do Senhor Jesus, que nos últimos dias daria o seu Espírito. E nós estamos aqui buscando essa promessa. Lógico, estamos intercedendo, estamos apresentando nossas orações, mas o principal objetivo desse grupo, queridos, é motivar você a continuar pedindo, buscando e se preparando para estarmos aptos a receber a promessa da chuva serôdia. Porque quem estiver pedindo, vai receber. A promessa só será dada para aqueles que estiverem buscando a chuva serôdia. Como receber alguma coisa se você não está pedindo? Então, esse é o principal objetivo desse grupo, e aqui estamos juntos em mais uma madrugada. Hoje é 15, né? 15 de junho, metade do mês de junho, queridos. Estamos juntos para buscar ao Senhor. E eu quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento, tá? Quero convidar aqui meu irmão, cadê ele? Benedito. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Pronto. Benedito, abra seu áudio, amigo. Bom dia. Olá, irmão Mário. Bom dia. Bom dia aos demais amigos e irmãos. Está me ouvindo bem? Estou sim. Ok. Amigo, nós estamos dando início à jornada de hoje. Eu queria convidá-lo para você nos apresentar a Deus em oração nesse momento. Pode ser? Pode sim. Fique à vontade. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, que bom que o Senhor despertou cada um de nós nesta manhã, para que juntos pudéssemos buscar de Ti a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Fica conosco durante toda esta programação, durante o dia que se seguirá, certo que o Senhor estará ao nosso lado através do Teu Santo Espírito. Obrigado, porque por nós a gente não teríamos mérito nenhum para estarmos aqui, mas é por Teu Filho Jesus que nós estamos aqui, e é por Ele que nós pedimos aqui que o Senhor derrame sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito. Amém. Fica com cada um, dá-nos a tua paz. Por Teu Filho Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, Eduardo. Deus continue te abençoando ricamente, amigo. E não é Benedito, não? Oi? Ô, Benedito, sim. Estou olhando aqui uma coisa e confundi, mas foi você mesmo. Obrigado, meu irmão, pela sua oração. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos apresentar a Deus o nosso louvor, pedir ao Senhor que brilhe em nós, que possamos brilhar pelo Senhor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar.
eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Muito bem, queridos, voltamos. Eu estive ali na sala simultânea com a minha querida irmã Rejane, a esposa do Egídio, e também com o Valadão, lá do Mato Grosso. Foi muito bom estar com vocês. Nas suas orações, queridos, orem pela família da Clair, lá no Mato Grosso, que sofreu um acidente e ela veio a óbito. E o nosso irmão Valadão pediu oração por essa família. Também ele pediu oração pela Cristiane, a irmã dele, que fez uma opção muito estranha, não é, sexualmente. Tem dificuldades para se livrar desse hábito ruim, e ele pede oração pela sua irmã Cristiane. Foi muito bom estar ali com a Rejane e com o Valadão. Deus abençoe, queridos. Foi muito bom estar com vocês. Bem, queridos, quero saudar aqui o meu pastor Robson. Bom dia, meu pastor. Seja muito bem-vindo, pastorzão. Quero agradecer a vocês por suas orações. A minha viagem foi uma viagem tranquila para a honra e glória do nosso Deus, tanto indo quanto voltando. E o objetivo da viagem foi alcançar para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado por suas orações. Pastorzão, seja bem-vindo, pastor Robson. Uma alegria. Mário, está me ouvindo, Mário? Oi? Está me ouvindo aí? Estamos, sim, pastor Robson. Estamos ouvindo muito bem. Hoje eu estive orando aí com o irmão Ricardo, lá do Rio de Janeiro, a irmã Edna, lá de Goiânia, né? Então, vamos orar pela irmã Edna. Ela tem uma carga grande ali, com dificuldades, né? Mamãe, papai, problema, irmão, problema, sumiço também. Então, orar pela família da irmã Edna aí, que não é brincadeira, a luta é grande. O irmão Ricardo também, familiares. Ok. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Eu gosto também desse tema, pastor Robson. Nós estamos seguindo aqui na sequência
E que vamos falar um pouquinho, pastor, dessa palavrinha com duas letras, fé, que também vai nos levar à compreensão de arrependimento, porque algumas pessoas confundem fé com arrependimento, não é? Existe uma diferença entre fé, arrependimento e remorso, e a Bíblia nos apresenta duas situações interessantes, né, sobre essa questão de arrependimento. Mas eu quero começar, pastor Robson, lógico, aqueles que quiserem dar sua participação, levante sua mão virtual, que a gente vai estar liberando o áudio, para que você também fale conosco aqui. Hoje nós vamos, pela graça de Deus, nós temos aí alguns minutos, vamos fazer o máximo para não terminar, os irmãos têm falado muito essa questão do horário, nós vamos terminar mais cedo, tá certo? O máximo aqui, 5 horas, 5:10, no máximo, tá bom? Mas eu quero começar, pastor Robson. Qual é o principal objetivo da fé? A fé, a Bíblia fala em Efésios 2, que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual é o principal objetivo da fé, pastor Robson? Todos têm fé? Bom, fé. Bom, vamos começar com a definição de fé, né? A Bíblia diz que fé, Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição bíblica, né? Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Tá certo? Fé é certeza daquilo que a gente espera, certeza. E convicção daquilo que a gente não pode ver. Né? Essa é a definição do que é fé. É certeza de uma coisa que a gente espera. Por exemplo, a gente espera morar no céu. A gente espera a volta de Jesus. A gente espera o derramamento do Espírito Santo, não é isso? Isso. Então, certeza dessas coisas. Certeza de que o Espírito Santo vai ser derramado. Certeza de que Jesus vai voltar. Certeza de que vamos morar no céu. Né? Então, isso é fé. E convicção daquilo que não se vê. Ou seja, Deus existe. Você já viu Deus? Eu não vi, mas eu creio que ele existe. Nunca vi Jesus, mas creio que ele existe. Nunca vi o Espírito Santo, mas creio que ele existe. Né? Convicção de que Deus existe, né? De que é real, a palavra de Deus é verdadeira. Então, isso é fé. É a convicção daquilo que a gente não vê. Nós estamos aqui há 2 anos clamando pelo Espírito Santo, mas ninguém nunca viu o Espírito Santo. Mas nós temos convicção de que ele existe, que ele é real. Não é? E essa convicção não se fundamenta apenas numa ilusão, não é uma ideia maluca, mas nós temos evidências na própria vida, na nossa vida, e na vida de outras pessoas, de que o Espírito Santo é real, de que ele age, de que ele trabalha conosco, de que ele trabalha em nós. Então, nós temos convicção. Aí eu faço até a diferença. O pastor Rodrigo Silva, ele tem uma palestra muito interessante, onde ele fala a diferença entre fé e fideísmo. Né? Fé, ela é fundamentada em evidências, né? em manifestações que nos mostram claramente que nós não estamos crendo numa ilusão, mas que é real. Embora nós não possamos ver, não possamos provar, nós experimentamos, nós sentimos, né? As coisas acontecem na nossa vida. Os milagres, eles são reais, eles acontecem. Então, isso nos leva a crer, isso é fé. Fideísmo é você crer numa coisa que não tem evidência nenhuma. Por exemplo, o pessoal fala muito desse negócio de extraterrestres, esses monstros, esse negócio. Tem gente que acredita nessas coisas, mas não tem nenhuma evidência disso. Existe muito boato, né? Mas ninguém nunca, não tem nenhuma comprovação, nada acontece para que a pessoa continue crendo, mas eles creem nessas coisas, né? Então, é aquela história, é aquela crença nas superstições, né? Eu me lembro que quando minha menina era criança, ela tinha problema de cólica, e a pessoa dizia, não, pega a fralda dela, suja de xixi, bota em cima do fogão de lenha para tomar fumaça que fica boa. Olha, uma coisa que não tem relação nenhuma com o problema, não. Né? A criança está com soluço, pega uma fitinha vermelha e bota na testa. Né? Então, isso aí é fideísmo. Né? Você acredita numa coisa que não tem nenhuma relação, não tem nenhum fundamento, é uma superstição. Não é?
Bom, agora vamos para o objetivo da fé. Segundo o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, diz qual é o propósito da fé. 1 Pedro 1, 9. Diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, qual é o propósito da fé? A salvação da alma. O propósito da fé, nós cremos para ser salvos. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Nós exercemos fé porque é através da fé que nós alcançamos a salvação. O apóstolo Pedro diz isso aqui em 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim, o resultado, né? O resultado da fé é o quê? Salvação. Então, não existe salvação por outro meio. Salvação é única e exclusivamente por meio da fé. Esse é um tema bastante comentado, né, na Igreja Adventista, porque durante algum tempo nossos irmãos, né, os nossos antepassados adventistas, se desviaram desta visão da justificação pela fé, né, da importância da fé, e se apegaram muito à salvação por meio de obras, assim como aconteceu com o povo judeu também, né, que abandonou a visão da salvação pela fé para acreditar que a salvação era pelo esforço humano. Mas desde 1888, naquela famosa conferência, né, a Assembleia Geral lá de Indianápolis, se não me falha a memória, Minneapolis, foi de Minneapolis, lá em Minneapolis, desde 1888, lá com Wagner e Jones, né, que se vê, então, a igreja lembrando que a salvação ela não depende das nossas obras, não há mérito humano para a salvação, mas ela é concedida única e exclusivamente através da fé, mediante, lógico, nós aprendemos hoje, principalmente nós que participamos do MASC, que temos participado aqui na madrugada, que a salvação depende da nossa relação com Jesus, porque salvação é uma pessoa, salvação é Cristo, né? Então, quando você vive num relacionamento de amor com Jesus, está salvo. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. A gente tem aprendido isso aqui. Ok, Mário? Pastor, e quando o indivíduo diz assim, fulano perdeu a fé, ele, então, é o oposto, né? A fé é você acreditar em ter convicção, conforme o senhor disse. Eu amei esse texto que o senhor citou aí, 1 Pedro 1,9, não foi isso? Obtendo. Exato. E quando o indivíduo perde a fé, ele deixa de crer nessas coisas, ele faz o oposto. Mas o que faz, pastor? Eu já fiz essa pergunta, ele simplesmente deixa de acreditar. Mas o que leva uma pessoa a não acreditar mais nessas promessas? Ele perdeu a fé, mas o que motivou a isso? A leitura da Bíblia, a oração? O que aconteceu? É complicado a gente estabelecer uma causa, né? Existem várias razões pelas quais as pessoas deixam de crer. Mas uma delas, você está colocando aí, é a falta de comunhão, né? Porque a fé, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser cultivada, assim como o amor precisa ser cultivado. Quando você deixa de cultivar, porque a Bíblia diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Está lá em Romanos capítulo 10, verso 17, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, exatamente. Então, Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outras traduções dizem: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é lógico que a palavra de Deus estimula a fé. À medida que você estuda a Bíblia, que você tem comunhão com Deus, lógico, você vai fortalecendo a sua fé. Assim, isso é uma questão porque é uma questão de relacionamento, né? Assim, por exemplo, você está casado. Se você está casado, mas vive separado da mulher, um lá para um canto, outro para o outro, você não tem contato com ela, a tendência é que aquele sentimento que os levou ao casamento acabe, porque ele não está sendo estimulado, ele não está sendo fortalecido, ele não está sendo cultivado, né? Então, a gente não nasceu tendo fé.
A fé foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, nós principalmente nascemos em lares cristãos, mesmo que não seja um lar confessional, ou seja, um lar que vivia na prática do cristianismo, mas nós nascemos no meio de uma família, pelo menos eu nasci, uma família católica, que acreditava em Deus, embora não conhecesse esse Deus. A minha fé, exatamente, Eduardo, a irmã Sueli, né? A fé regada com a palavra de Deus. Então, veja, eu nasci num lar cristão, minha mãe era católica, meu pai era católico, embora não fosse, meu pai não fosse católico de ir para a igreja, mas acreditava já em Deus. Minha mãe acreditava em Deus, minha mãe era de ir para a igreja. Então, minha mãe transmitiu esses valores para a gente quando a gente era pequeno, e nós crescemos com essa noção de que existia um Deus. Certo? Agora, à medida que nós fomos crescendo, aí a gente não tinha, minha mãe não era levar a gente para a igreja, para a missa, para essas coisas, nós não fomos católicos praticantes, eu não era um católico praticante, era aquele católico que ia na igreja, que participava de novena, quando tinha esses períodos aí, não é? A gente participava das novenas, daquelas coisas assim, mas uma coisa assim muito solta, só ocasionalmente. Até que minha mãe começou a estudar Bíblia com pessoas evangélicas, né? Então começou a estudar Bíblia com algumas pessoas, depois começou a estudar com os adventistas. Aí nós começamos a estudar Bíblia, tivemos contato com a Bíblia. E a partir do contato com a Bíblia, fomos descobrindo coisas. E essas coisas, essas verdades que nós fomos descobrindo, elas começaram a influenciar a nossa vida e nos levaram a tomar uma decisão de realmente viver uma vida de fé, né? Essa vida de fé é uma vida na prática da palavra. Você começa a estudar a Bíblia, vai conhecendo a vontade de Deus e começa colocando em prática a vontade de Deus. Ainda não conhece Deus. Ainda não conhece. Você está ouvindo falar de Deus, sabe que Ele existe e sabe o que Ele quer de você, os requerimentos da fé, da religião, você começa a colocar em prática. Mas à medida que você vai se aprofundando no conhecimento da Bíblia, você vai descobrindo, né, essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Você vai descobrindo esse Pai amoroso, que é o nosso Deus. Você vai descobrindo esse Consolador fantástico, extraordinário, que é o Espírito Santo. E você vai entendendo que é uma pessoa, que Deus é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa. E você começa agora a se relacionar o que temos aprendido aqui, né? Vamos aprofundando à medida que vamos descobrindo essas coisas. E aí quando nós começamos a nos relacionar, aí eu me lembro muito do pastor Milton Torres, que ele dizia assim: como eu não posso acreditar em Deus, né? Porque Deus é uma pessoa real para mim. Olha, eu faço coisas para Deus, Deus faz coisas para mim, Ele fala comigo, eu falo com Ele, né? Ele conduz a minha vida, Ele faz coisas extraordinárias. Então, como é que eu vou duvidar da existência de um ser com quem eu me relaciono? Aí ele até diz assim: é como se eu duvidasse da existência da minha esposa, né? Eu estou casado com ela, eu durmo com ela, eu janto com ela, eu almoço com ela, eu estou com ela faz coisa para mim, eu faço. Como é que eu vou duvidar da existência dela? Como é que eu vou dizer que minha mulher não existe se eu tenho esse relacionamento com ela? A mesma coisa, como é que eu vou dizer que Deus não existe se eu tenho esse relacionamento com Ele? A gente conversa, Ele fala comigo, eu falo com Ele, Ele faz coisa para mim, eu faço coisa para Ele. A gente está se relacionando no dia a dia. Então, eu não posso duvidar da existência dEle. Então, o relacionamento com Deus é que fortalece a nossa fé. Então, quando uma pessoa ela deixa de ter essa comunhão, né, ela não fala mais com Deus, ela não ouve mais Deus falando com ela, ela não faz coisa para Deus, Deus não faz coisa para ela. Então, ela acaba perdendo a fé, né, deixando de ter comunhão com Ele. Alguns até, Mário, conservam a crença de que existe. Tem gente que acredita que Deus existe, ou seja, que existe um ser superior, mas não se relaciona com Ele. Essa pessoa apenas tem uma ideia, né? Ela crê que existe uma força, que existe um ser supremo, de outras as coisas, mas ela não conhece esse Deus, né? Essa é uma fé que não salva, é o assentimento, é você não negar algumas coisas que as evidências mostram. Como Napoleão Bonaparte, é uma história sobre Napoleão, que uma noite estava navegando, né, com o seu exército, uma batalha, e à noite tinha um soldado que era incrédulo, e não sei como é que você acredita, né, na existência de um Deus que você não pode ver e tal. E ele, quando ele olhar para o céu, aí disse: se Deus não existe, quem fez tudo isso? Né? Se Deus não existe, quem fez tudo isso? E realmente as coisas criadas manifestam a existência de um ser todo-poderoso, inteligente, que criou e estabeleceu todas as coisas. Mas, Pastor Robson, se você não tem
tem um candidato aí que está querendo voltar para ser presidente do Brasil, e ele disse umas frases, ele já disse muita besteira, mas ele disse uma frase recente que Deus é fruto da imaginação de pessoas fracas. Eu fiquei chateado com ele por causa disso, porque eu não sou fraco. E Deus, ele é real para mim também. Agora, pastor... Mário, Oi. diga. Pode continuar. Eu tenho eu não me lembro aqui, pastor, o senhor vai me ajudar aí. Tem um texto de Romanos, mas eu não me lembro aqui, pastor, que diz que o Diga para ver se eu arrependimento lembro. é Deus que nos faz, nos Sim, leva... a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Tu É lembra esse Romanos texto, pastor? Romanos 4? Não é difícil, não. Eu não Eu estou também fiquei lembrado olhando a assim, fala tá? desse cidadão e eu fiquei chateado com ele. Eu já não gostava dele como pessoa. E ele dizer que Deus é fruto de gente de imaginação fraca, de mente fraca, eu fiquei chateado com ele, pastor, porque é uma falta de respeito, né? Ele não acredita em Deus, é problema dele. Agora, desfazer de quem crê, isso é muito Exato, feio. verdade. Veja, algumas pessoas acreditam assim, né? Romanos 2, verso 4, Marcos. 2, Romanos 2, 4. pronto. É isso Algumas mesmo, pessoas pastor. acreditam, os intelectuais principalmente, muitos intelectuais, a pessoa quando começa a acreditar mais nos filósofos, né? É uma escolha, irmãos. Veja, crer é uma escolha, viu? Você escolhe crer ou não crer. Essa é uma escolha que nós fazemos, né? Todos os dias nós nos deparamos com várias afirmações, muitas colocações para nos levar a não crer, a deixar de crer em Deus. Eu já li muita coisa de filósofos, de homens considerados pela humanidade como homens sábios, né, que realmente estimulam você a não acreditar. Mas é aquela história, você tem que escolher, você acredita em quê? Na palavra de Deus ou na palavra dos homens? Né? Eu continuo escolhendo confiar na palavra de Deus. Tá certo? Os homens têm muitos argumentos, muitas coisas, mas eu fico com a palavra do Senhor porque ela é verdadeira, né? A gente está vendo aqui a palavra de Deus se cumpre. Então a gente tem evidências, tem comprovação de que realmente Deus é verdadeiro, é real, né? A irmã Lúcia quer falar, Mário. Irmã Lúcia, pronto, deixa eu liberar aqui o microfone. Bom dia, irmão Lúcia, Ô, irmão Mário, irmã Pedro. Lúcia ontem contou um testemunho poderoso na vigília, viu, Mário? Depois não... Se for a Lúcia, né, que eu estou pensando, não é o irmão Pedro, é a irmã Pronto, bom dia, Lúcia. irmão Pedro. Bom dia, irmã Bom Lúcia. dia, irmão Mário, bom dia, pastor É Robson. irmão Pedro, não é irmã Lúcia, é irmão Pedro. Bom dia, pastor. Tive um professor que ele era ateu, um grande seguidor do socialismo soviético, portanto, ele não tinha nada a ver com Deus. Mas ele foi visto no dia 31 de dezembro, na passagem do Ano Novo, né, para a chegada do Ano Novo, todo de branco, com umas florzinhas nas mãos, dirigindo-se à praia, para aquela prática que todos fazem. Portanto, que ateísmo é este? Que ele agora está todo de branco, todo com um objeto na mão para uma oferenda, né? E se dirige para um lugar de reverência, né? De adoração. Então, é interessante isso. Ele não consegue ser ateu de jeito nenhum. Ele tenta e não consegue. Ele crê em alguma coisa, né? Exatamente. Aquela ação dele era uma demonstração de que ele acreditava em alguma coisa. Pior que acreditava no pior, né? Com certeza, irmão Pedro, com certeza. Agora, pastor Robson, nessa questão da fé, o texto que o senhor leu agora aqui, do arrependimento, Romanos 2, verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, e ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Existe uma diferença, né, pastor, entre arrependimento e fé. Aqui eu vejo, mais uma vez, nesse texto, a grande misericórdia, a bondade de Deus, realmente. Porque a fé é um dom, né? Você está livre para acreditar ou não. Mas veja, pastor, a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento, não é isso, pastor?
Existe. Bom, primeira coisa que arrependimento é uma coisa, é outra coisa, são coisas completamente diferentes, né? Bem diferente. Não é sinônimo aí, né? Fé é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Porque a bondade de Deus leva ao arrependimento, né? Porque ao contemplar a misericórdia de Deus, né, a sua bondade, o coração é enternecido, né? Quando você olha para a cruz do Calvário, você vê tudo que Deus já fez por nós, né? Então você é levado a se conscientizar do seu pecado e se entristecer, porque arrependimento é tristeza profunda pelo pecado e o desejo de abandoná-lo. Isso é o verdadeiro arrependimento. O remorso é apenas um sentimento de medo diante das consequências do pecado, né? O remorso é um sentimento de medo da consequência do pecado. Poxa, eu fiz isso, agora eu vou sofrer aquilo, né? Então você tem o temor da consequência do pecado, do efeito do pecado, e não do pecado em si mesmo. Não é um sentimento de tristeza pelo pecado cometido, não. É o medo da consequência, daquilo que vai acontecer porque você pecou, não é? Quando o arrependimento não. O arrependimento é profunda tristeza pelo que você fez, né? Pelo pecado em si. E o desejo de não mais pecar. É o compreender que o pecado causou dano, trouxe tristeza e trouxe o mal. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. Aquilo que te leva a entender que aquilo que você fez está errado, né? Aquilo foi errado, não deveria ter feito. E não quer fazer mais e quer reparar, se for possível, o que você fez de errado. Mas o remorso não. O remorso é só preocupação com a consequência do pecado e o que fazer para escapar da consequência, né? O Robson quer falar também, Mário. Pois não, Robson, bom dia. Exatamente sobre isso que eu ia falar, né? Nós temos uma evidência clara aí de que a fé traz o verdadeiro arrependimento, né? De Pedro, né? Pedro se arrependeu por ter negado a Cristo ali, chorou lá amargamente, né? E a fé trouxe o perdão do seu pecado e o arrependimento. E também Judas, né? O Judas não teve arrependimento, Judas ali apenas, né, essa palavra me fugiu aí agora, arrependimento e o remorso. Teve remorso e terminou tirando a própria vida, né? A gente vê a evidência clara aí do que é fé, e do que é arrependimento e do que é remorso. Obrigado, Robson. Eu ouvi uma certa feita, pastor Robson, quando ainda pastor Ivan Saraiva, ele tem umas mensagens muito boas, pregações maravilhosas. Ele uma vez falou que o remorso, além de tudo isso que o senhor falou, ele leva a pessoa a fazer de novo aquilo que ele fez. Ele não sente vergonha, não sente tristeza, mas se tiver oportunidade, ele faz de novo. Eu estou dizendo, o remorso é um medo só É um medo das consequências, né? Exatamente. E a fé... Aí, se não acontece nada, o cara continua pecando. Se não aconteceu nada, ele fez, não deu problema, ele continua. Então, o arrependimento, ele leva a pessoa a abandonar o pecado. A vergonha é tão grande, ele não quer mais fazer aquilo. E é uma sensação muito... Né? Quando esse texto de Romanos, eu gosto muito dele, pastor, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Até isso, querido, a gente precisa de Deus. Porque não é coisa natural minha, não é? Nossa, é Deus que me faz sentir arrependimento, não é? A bondade dele que me faz. Lógico, o Espírito Santo entra nesse processo sem dúvida nenhuma. Mas essa é a bondade que... são coisas que a gente não vai conseguir explicar isso nunca, irmão. Não tem explicação. Ô, Mário, nessa questão da fé, existe uma outra coisa, né? Eu falei, lembra que eu já mostrei aquele livro aqui, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, né? E, na verdade, quando você começa a analisar, o irmão Pedro citou esse caso desse professor dele aí, na verdade, todo mundo crê em alguma coisa. Por quê? Porque crer é uma necessidade humana. O ser humano, ele precisa crer em alguma coisa. Verdade, pastor. Ainda que seja nele mesmo. Ainda que seja nele mesmo. Ele precisa crer em alguma coisa. Quem não crê em Deus, ele crê na ciência, ele crê em si mesmo, ele crê na capacidade humana, ele crê em coisas místicas, né? Mas ele precisa exercer fé em alguma coisa. Tá certo? Isso aí é um fato. Ok? Quando você estuda, o pessoal que estuda psicologia, a mente humana sabe disso, que é uma necessidade do ser humano de crer. Então, se você não encontra o Deus verdadeiro para crer, você vai criar seus próprios deuses, entendeu?
Então, quando a pessoa que o senhor falou aí disse que Deus é uma criação humana, isso é o que o marxismo diz. Isso aí não foi ele que disse, não. Isso é porque ele é marxista, comunista, então ele diz isso. Porque é isso que Marx disse. Marx disse que foi o homem que criou Deus. Né? O homem foi que criou esse negócio aí para controlar as pessoas, tá certo? Então, isso é uma ideia marxista. Então, ele não crê em Deus, mas crê em Marx. Tá entendendo? Então, a gente não crê em uma coisa, vai crer em outra. Olha, existe um texto aqui de Salmo 14, verso 1. Não é? A minha tradução aqui diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Né? Em outras traduções, diz assim: diz o tolo no seu coração, não a Deus. Diz o louco no seu coração, não a Deus. É uma loucura quando a pessoa diz que Deus não existe. Então, esses homens que dizem que Deus não existe, eles se fazem seus próprios deuses, ou fazem de outros homens os seus deuses. Alguns fazem da ciência o seu Deus, né? E outros, como disse o irmão Pedro aí, se apegam ao misticismo, né? Aos orixás, às crendices, né? Você vê que o homem se separou de Deus lá depois do dilúvio, e aí o que é que aconteceu? O que aconteceu com aquele povo que vivia em Canaã? Tudo era gente idólatra. Eles adoravam imagens, adoravam as criaturas, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, adorar o sol, as estrelas, a lua, passaram a adorar os astros, né? Então eles passam a adorar outras coisas, certo? Hoje, outros passam a adorar a riqueza, o poder. Então, mas o homem necessita de alguma coisa para adorar. A adoração é uma coisa que foi colocada em nosso coração por Deus. Nós necessitamos adorar, nós necessitamos nos relacionar com um ser superior a nós, e se nós não encontramos o Deus verdadeiro, claro, nós vamos criar falsos deuses. A irmã Luciana quer falar. Luciana. Pronto, Luciana. Bom dia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, meus irmãos. Está dando para vocês me ouvirem? Sim. Sim. Então, irmãos, há algumas coisas que a gente precisa compreender um pouco mais. Quando o pastor falou ali a respeito dos orixás e quando vocês falaram a respeito do Deus que Lula não crê, que a gente sabe que ele não serve para ser presidente da nossa nação, mas infelizmente tem muitos cristãos que pensam que sim, e que ainda está crendo nisso. A gente precisa entender o seguinte, que ele não é que ele não crê que Deus existe, ele não crê no Deus cristão. Ele crê que Deus é Orolum, que é o Deus criador do céu e da terra, no credo do candomblé. E quando o pastor falou aí a respeito dos orixás, deixa eu explicar para vocês, não é questão de crendice, não, porque os orixás, eles se manifestam mesmo no candomblé. É Satanás puro. É os anjos junto com ele que caiu na terra que se manifesta mesmo. Então, o que acontece, irmãos? As manifestações são tão reais que muita gente tem deixado de ser cristão para voltar para vir a ser do candomblé. Conheço um irmão nosso, adventista, uma família adventista, tradicional adventista, que o esposo se separou da esposa e está no candomblé. Entende? Raspou a cabeça, fez todo o credo lá, todas as Perdeu coisas. a fé, né, irmã? Hã? Perdeu a fé, perdeu a razão, Não perdeu é a que lógica. ele se desnorteou da fé. Ele se desvirtuou. A gente precisa entender, irmão, que a fé é aquilo que você crê no invisível, que é o que a Bíblia fala, mas ela só é uma fé certa. Por isso que a Bíblia fala da fé cega. Ela só é uma fé certa, verdadeira, quando ela é no seu Criador. Porque Satanás existe, os anjos dele existem. Então, a gente precisa ter cuidado nesse sentido de falar dessas coisas para a gente não minimizar o poder de Satanás, que só é mínimo diante de Deus. Mas diante dos homens, ele tem força. Ele se manifesta, ele se revela. Então, a gente precisa explicar aos irmãos para entender o seguinte, que a força de Satanás existe, mas a força de Deus é maior. Eu digo isso a vocês porque eu vivi no candomblé. Eu fui deixada lá. Não sei se algum dia já testemunhei para vocês aqui no Madrugada com Deus. Mas ele é real. Então, se a gente diminuir isso, irmãos, para a pessoa crer em Deus, entenda bem. Para Deus se manifestar a gente, Deus, o Deus Criador, Jesus Cristo e o Espírito Santo, é preciso um esforço da nossa parte. A gente precisa querer, buscar. Mas para Satanás, não. Ele se revela, ele se mostra, ele faz, ele pinta e borda na mente de qualquer um que não tiver aproximação real com Deus. Então é por isso que tem muita gente que se desvirtua na fé.
é o de virtuar da fé. Não é falta da fé, não. Eles continuam com fé. Só que uma fé deturpada, uma fé naquilo que não é o seu real Criador. Eu só precisava falar sobre isso um pouquinho. Espero que vocês É o que eu entendam. falei, né? Tem a fé que salva, mas tem pessoas que não exercem a fé que salva. A fé que salva é a fé em Cristo. Por Cristo só existe um meio de salvação. Não é? O que a irmã falou aí sobre o candomblé, assim como nas religiões pagãs também, né? O diabo, ele utiliza de diversos artifícios para prender o homem, né? Então tem as religiões afro, de matriz africana, mas tem outras religiões que também onde há manifestações. Olha uma coisa que acontece no espiritismo, por exemplo, né? O espiritismo é uma coisa impressionante para aqueles que participam, né? Porque há manifestações sobrenaturais, as pessoas veem, elas sentem também, né? Então a questão não é que não tem o objeto da fé, tem o objeto da fé, tá certo? Aqueles que adoram imagem e escultura também tem manifestações, acontecem coisas sobrenaturais. Então isso acontece. É como a gente sempre costuma dizer, por trás de um evento sobrenatural existe um poder. A questão é saber que poder está atrás desse evento sobrenatural. É isso que nós Muito temos que bem. entender. Ok? É que poder está por trás dele. Não é porque você viu uma cura, um milagre, uma coisa sobrenatural acontecer que você vai acreditar que aquilo é Deus, o Deus verdadeiro, né? Porque também existe os deuses, os falsos deuses, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Mas é claro, Satanás ele se manifesta de várias formas. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Porque toda e qualquer manifestação, toda e qualquer doutrina, toda e qualquer crença precisa ser provada à luz das Escrituras, que são a revelação do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eu até digo isso quando eu preguei aí sobre, eu prego sobre a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus diz assim: olha, vocês adoram o que não sabem, o que não conhecem. Nós adoramos porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos aquilo que conhecemos, tá certo? Então, quando eu falo sobre adorar Deus, que Deus é que nós adoramos? Porque tem gente que adora um Deus que ele não conhece, ele não sabe que Deus está adorando. Nós adoramos o Deus de Israel, ok? O Deus da Bíblia, o Deus que se revela através das Escrituras e que de maneira extraordinária, grandiosa, se revelou através de Jesus. Conversando um dia com um primo meu que é à toa, eu não digo que ele é ateu, ele não é ateu, ele é à toa. Ele não sabe no que crê, não é? Tem um bocado de confusão naquela cabecinha dele. Então eu disse para ele, ele disse assim: mas outras religiões também afirmam que são verdadeiras, tem também escritos até mais antigos do que a Bíblia e tal. Eu digo assim: amigo, as religiões podem ter o que tiverem, mas nenhuma outra religião tem o que nós temos. O que é que nós temos? O candomblé não tem, a umbanda não tem, o shintoísmo não tem, o hinduísmo não tem, o budismo não tem, né? O islamismo não tem, nenhuma religião tem o que nós temos. O que é que nós temos, Mário? Nós temos Jesus. Amém. Nós temos Amém. Jesus. Ninguém tem Jesus. Só o cristianismo tem Jesus. Ok? Então, Jesus é aquilo que nos une em torno do Deus verdadeiro. Por quê? Porque Jesus é o Deus que se tornou carne. Você não tem isso em nenhuma outra religião fora do cristianismo. Só no cristianismo você tem Jesus que veio aqui, habitou entre nós. Isso é fato. Isso não é história, não é Amém. uma fábula, não é uma crendice, não. Isso é Jesus é um real. personagem da história. Jesus é um personagem da história. Ele é real, ele existiu. E nós temos como provar historicamente a existência de Jesus, não é? E nós temos como mostrar claramente a sua existência e a sua até hoje, não é? Porque até hoje Jesus ainda se manifesta na vida das pessoas, né, de maneira extraordinária. E outra coisa, agora tem uma coisa interessante. O doutor, aquele psiquiatra Augusto Cury, né? Augusto Cury, esse homem era ateu e ao estudar sobre a mente de Cristo, ele se tornou um cristão. Ele se converteu quando ele começou a estudar sobre a mente de Jesus. E ele faz uma afirmação interessante. Ele tem uma coleção chamada Análise da Inteligência de Cristo, são 5 volumes, né? Material muito bom. Eu já li o material dele, muito bom, excelente, os livros do Dr. Augusto Cury. E ele diz uma coisa, ele diz assim: olha,
é impossível para o ser humano criar Jesus. Entendeu? O ser humano jamais criaria uma pessoa como Jesus Cristo, porque ele é perfeito, né? E a imperfeição não pode criar perfeição. A ideia de perfeição, ela já diz para nós que existe um ser perfeito superior. Porque se nós somos imperfeitos, como íamos ter a ideia de perfeição? Não vamos ter, nunca íamos ter a ideia de perfeição se nós somos imperfeitos. Isso é algo que mostra claramente que há um ser perfeito, todo-poderoso, que nos criou. E o ser humano, ele diz, é impossível para a mente humana criar uma pessoa, um personagem como Jesus. Então, Jesus tem que ser real, porque é impossível o ser humano criar alguém como Jesus. Então, louvado seja Deus, porque esse é o nosso Deus maravilhoso. Que bênção, pastor Robson. Amei essa frase sua, viu? Nós temos o que eles não têm, nós temos Cristo, e Cristo é real, é fato. Pronto. Deus seja louvado, pastor Robson. Deus seja louvado. Então, para a gente fechar aqui, queridos, confissão é reconhecimento da culpa, né? Arrependimento é tristeza, vergonha, abandono pelo pecado, do pecado, né? Pelo pecado não, abandono do pecado, e a fé, conforme a gente entendeu aqui, é o meio de tomar posse da salvação que nos é apresentada. E o arrependimento, ele é movido pelo amor de Deus por nós, é ele Deus, esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nos leva ao arrependimento. E a base da salvação, pastor Robson, é a graça. Não tem como ser diferente, irmãos. Esse Deus que nós acreditamos que é real, que existe, que faz parte do dia a dia, que não pode ser inventado por ser perfeito, ele é real, essa graça vem dele também. Então, o resultado disso tudo, a fé, a confissão, o arrependimento, né? A fé é o meio de tomar posse da salvação que encontramos, e sobre tudo isso aí, a base da nossa salvação é a graça que o Senhor nos oferece. Isso é maravilhoso, pastor. A graça que a gente não consegue explicar, a gente nunca vai entender isso, humanamente falando, como é que esse Deus tão maravilhoso, extraordinário, se torna um de nós, né? E a gente vai falar um pouquinho, hoje não, mas não dá mais tempo, mas nós vamos falar um pouco, pastor, sobre tem aqui a relação, eu coloquei aqui, a humanidade de Cristo. Tem um livro que fala sobre isso, maravilhoso, e vamos falar um pouquinho, não hoje, não dá mais tempo, mas já começa a pensar, pastor Robson, falar sobre a humanidade de Cristo, né? Algumas pessoas insistem em dizer que Cristo nasceu com tendência para o pecado, mas não vamos falar sobre isso hoje, mas para vocês se prepararem, vamos falar um pouquinho sobre a humanidade de Jesus. Essa graça, pastor, ela está disponível para quem quiser. É o amor de Deus que nos leva ao arrependimento, mas a graça está disponível, acessível para quem quiser. Não é isso? Então, pastor, fechando aí, qual o apelo que o pastor tem para nós nessa manhã, pastor Robson? Dentro do tempo que nós estudamos hoje, pastor. Veja, como eu disse, crer ou não é uma questão de escolha. Então, o apelo é que você continue escolhendo crer. Vale a pena a gente crer nesse Deus, confiar nesse Deus, entregar a vida a Ele. Então, que eu e você possamos, diante de tantas ofertas que o inimigo faz, né? Que nós possamos continuar escolhendo. Lembre-se sempre, é uma questão de escolha. Eu escolho se eu quero continuar crendo ou não nesse Deus, ou se eu vou crer em outra coisa, né? Teremos sempre opções para escolher ou não, né? Mas eu continuo escolhendo Jesus, continuo escolhendo crer nesse Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Que você também tome a decisão de continuar escolhendo Deus cada manhã, cada dia. Amém. Eu acredito em Deus, pastor Robson, conforme tem um louvor que fala que nós precisamos crer, acreditar em Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus ontem, hoje e será para sempre Deus. Então, escolha, queridos. Continue crendo, se apegue. Quem quiser que duvide, todo mundo é livre, como o pastor Robson acabou de dizer aí. A fé, você pode acreditar no que você quiser, mas é melhor acreditar naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Jesus é real, queridos. Ele existe e nós podemos falar com ele. O cristianismo é a única religião do mundo que faz sentido, porque tem Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso, pastor. E nós vamos encerrar
cantando esse louvor, pastor, que eu separei aqui para a gente cantar, justamente sobre a questão da fé, falar com Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Louvado seja Deus por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, por esse perdão maravilhoso que nos enche de paz. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez. Foi muito esclarecedor também o tema dessa madrugada. Lembre-se, queridos irmãos, tome posse da sua salvação pela fé. A base de tudo isso é a graça do Senhor Jesus Cristo. E eu e você precisamos muito disso, irmão. Por isso, irmãos, esteja sempre na presença do nosso Deus. De tudo que o pastor falou aqui, eu faço questão de lembrar mais uma vez. O cristianismo é a única religião que faz sentido, porque nós temos a Cristo. Cristo faz parte do nosso dia a dia, ele é real, ele existe, nós acabamos de falar com ele agora há pouco. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você,
você ora por mim, e o nosso Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Muito obrigado, pastor Robson, por ter nos trazido tão manha esclarecimento sobre a fé, sobre o perdão, sobre arrependimento. E aqui nós encerramos, irmãos, agradecendo a Deus por esse privilégio maravilhoso de podermos juntos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Espero que tenha sido de grande importância para você, para cada um de nós, o crescimento que adquirimos nessa madrugada. Pastor Robson, nos apresente a Deus suas considerações finais, e aqui a gente encerra, pastor. Ricardo, pois não. Deixa eu abrir aqui o microfone para o irmão Ricardo. Eu já escrevi aí, mas eu queria falar. Agradeço muito as orações do meu netinho. Já está em casa bagunçando tudo. Recuperado para a honra e glória de Deus. Amém. Seu netinho já está em casa. Foi hoje? Ontem? Já, não, ele teve alta no sábado. Okay. Mas já está bagunçando desde aí. Eu não tive a oportunidade de falar. Está bagunçando, mas está curado para a honra e glória de nosso Deus. Louvado seja Deus por isso, meu irmão Ricardo. Estamos aqui, precisando entre contato, que a gente está orando aqui, vai estar intercedendo e continuando pedindo ao Senhor que mantenha seu netinho com saúde, que ele cresça no temor do nosso Deus. Deus continue te abençoando, irmão Ricardo, ricamente, viu? Obrigado aí todos, tá? Por nada, meu irmão. Não fizemos mais do que a nossa obrigação, que é orar. Pastor Robson, está me ouvindo, homem de Deus? Pronto, pastor, estava fechado aqui. Pois não. Aí, Mário, está ouvindo? Sim, pastor, estamos ouvindo. Pronto. Não dá para falar sem o áudio liberado, não. Tem que liberar o áudio, senão eu não falo. Pastor Robson, então. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, Tamo esclarecedor junto, demais. É sempre bom tê-lo aqui conosco, trazendo para nós, pastor, temas maravilhosos. Tem nos ajudado bastante, pastor. E esse glória foi muito bom, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amém. Oremos. Rendemos graças e louvores ao teu nome, Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador, Redentor e Mantenedor do Universo. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque cada dia o Senhor tem estado conosco. Nós não podemos apenas sentir Tua presença, mas percebemos as maravilhas da nossa vida. Temos nos relacionado contigo há algum tempo, e isso faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Ajuda-nos a cada dia continuar escolhendo confiar no Senhor, escolhendo estar contigo, e assim a nossa fé seja fortalecida, para que possamos um dia alcançar o objetivo maior da fé, que é a salvação, que é estar contigo presencialmente. Pai querido, nós queremos te pedir a tua bênção para o dia, a direção do teu Espírito Santo em cada uma das nossas escolhas, das nossas decisões, a proteção e guarda dos teus anjos, e que o teu nome seja honrado na vida dos teus filhinhos, e que através de nós muitas outras pessoas também possam crer. Continua conosco, Senhor, abençoando a nós, a nossa família. Toma em tuas mãos os pedidos que foram apresentados aqui nesta manhã, que a tua bênção esteja sobre cada um deles, que eles se realizem ou não, de acordo com a tua santa e suprema vontade. Nos colocamos sob teus cuidados, porque sabemos que o Senhor nos ama, porque nós temos Jesus, o nosso intercessor, nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, e é por isso que, em nome de Jesus, nós te suplicamos mais uma vez, continua conosco, nos abençoa neste dia. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Queridos, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e o Deus a qual nós amamos e nos ama, cuidará de cada um de nós. Um grande abraço, amém. A gente se vê amanhã, às 4h da manhã, para mais uma vez estudarmos um pouco da palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, um grande abraço, até amanhã.